Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mais Que Especiais. Um espaço que nasceu em memória do meu filho, Matheus Filho. Aqui a gente fala de luto, de luta e celebra um milagre. Hoje eu recebo aqui uma criança muito linda, que eu tô muito apaixonada. Mas antes de começarmos, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com a família também, que é muito importante. E agora eu quero apresentar para vocês o meu convidado mais que especial. Hoje nós vamos celebrar aqui um milagre. A vida do bem. Vai, bem, como a gente combinou. Dá tchau. Fala oi, pessoal de casa. Oi. O Ben é uma criança de 4 anos que carrega em si um milagre. Ele foi diagnosticado com retinoblastoma ainda bebê. E desde então, a vida tem se mostrado um verdadeiro milagre. Né, Ben? Você é um milagre, né? Ao lado de seus pais, Leandro e Raquel, nós vamos entender o impacto desse diagnóstico, mesmo diante de tantas provações que vocês encontraram tanto propósito e esperança, né? Sim. Obrigada, viu? Eu quero agradecer, primeiramente, vocês a estarem aqui. Essa coisa linda. Gente, ele é muito lindo! Vamos fazer o seguinte, todo episódio que eu vou apresentar agora, tu vai estar aqui do meu ladinho, tá bom? Combinado? Bate 10, então. Leandro, Raquel, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que não é fácil reviver toda essa situação. Eu mandei uma mensagem pro Leandro para entender, mais ou menos, ele já mandou, a gente já se emocionou, então eu creio que esse episódio a gente vai chorar muito. Nós queremos também agradecer, muito obrigado por abrir esse espaço, é muito importante. Sem dúvida, esse espaço é nosso, como eu sempre falo. E nós estamos aqui, vamos contar um pouco da nossa história, que ainda é um processo na nossa vida. Mas que não deixa de ser um milagre, né? Eu tô muito feliz de estar contando a história do Ben. Ele é um menino que tá com 4 anos hoje, foi diagnosticado com 1 aninho, né? Sim. Vamos contar mais ou menos como que aconteceu? Vocês conseguem recapitular pra gente? Sim. O Benjamin Miguel, nós acompanhamos ele nos procedimentos, desde quando ele nasceu, aquela emoção, todo o nosso primeiro filho. E nós fizemos de tudo para ser uma gestação tranquila, todos os cuidados, acompanhando toda aquela parte da maternidade. E o Benjamin Miguel, quando ele nasce, uma criança assim como você está vendo, né? Bochechudo, fofão. Carismático, vou botar ele aqui do meu lado agora. Na maternidade chamava ele de bebê grandão, nasceu com 4,5 kg, medindo 52 centímetros. E desde aí nós, depois de um mês, fizemos o teste do olhinho, tudinho, e viemos acompanhando. Só que a partir do momento, quando ele faz 1 ano, a gente começa a ver algumas variações a respeito dele. Ele sentia dificuldade de andar, correr, acabava batendo em alguns objetos, e chega ao dia assim mais complicado, foi quando nós passamos pela primeira convulsão. Ele convulsionou mesmo, e veio a segunda logo depois de 1 ano e 2 meses, a qual, naquele momento, quando eu vi o meu filho no carro, quando ele chegou com ela, eu disse, ele está sem batimento. Se ele tinha 1 aninho. 1 ano Sim. E ali 2 meses já acompanhando. Não estava se alimentando bem, aí a pediatra disse, seria interessante nós trocarmos uma ferramenta, um prato, uma colher, e nós aderimos à ideia. Porque ela disse, pode ser esse momento de descoberta. Então agimos em trocar, compramos um pratinho e uma colherzinha de avião. Tudo tem um propósito. E assim, falando por mim, eu não acredito em coincidência. Ou é a permissão de Deus, ou é a própria mão dele. Então ele vai colocando cada coisa na nossa vida, cada pessoa, ele vai descrevendo dessa forma. E ao comprarmos, ela foi quem ficava mais tempo em casa. Nessa época eu trabalhava em empresa, então meu dia era sugado, chegava 10, 11 horas da noite e acabava passando pouco tempo mesmo com ele, nesse primeiro período que nós estávamos com ele. Então ela vai relatar quando ela conseguiu pela primeira vez ver o que muitos chamam de olhinho de gato, que é aquele, quando você olha no olhinho da criança, você vê aquela luzinha branca. Pode falar, Raquel, pode sentir à vontade, aqui a gente está no bate-papo. Obrigada. Eu fui dar a janta para ele,
Aí a gente tinha comprado a colherzinha de avião, aí fui fazer, olha, o avião. Aí quando ele olhou para a luz, no fundo do olho dele eu vi uma luz branca. Aí eu fiz de novo, aí apareceu de novo. Essa foi a primeira vez que a gente viu a luzinha no olhinho dele. E isso que ela vê, ela me manda uma mensagem, porque é explícito, era algo diferente, uma luzinha branca. Ela disse, amor, que hora tu vai chegar? Eu disse, aconteceu alguma coisa? Que não era normal ela me mandar mensagem, que ela sabia do meu dia a dia. E ela disse, tem um negócio que eu quero te contar. Não era curiosidade, já era tipo, não, o que aconteceu? Não, quando chegar aqui eu falo. Para um pai de primeira viagem, foi algo assim espantoso, né? Preocupante. Alguma coisa aconteceu. Deixei o que eu estava fazendo e fui para casa quando ela disse, eu estou vendo uma luzinha branca no olhinho do Benjamin. A princípio eu disse, não, isso é coisa da tua mente, é coisa, tá criando coisas, não é nada. E fomos tendenciar no outro dia juntos, quando nós passamos a colherzinha aqui, entrou em reflexo com a luz da cozinha ali na cadeirinha, a gente consegue nitidamente ver. Automaticamente vamos para o Google. Luz branca no olho do bebê. Abriu logo, retinoblastoma, câncer maligno nos olhos. Aquilo ali foi o primeiro choque. Eu imagino que deve ter ficado sem chão, né? Sim. Aquilo ali foi já a primeira assim, experiência que nós tivemos. E agora? Porque como é uma doença rara, pouco se é falado, hoje que nós estamos, porque nós entramos nesse mundo, porque nós pesquisamos e tem agora o Thiago Life também, que passou, que tem o mesmo processo que o nosso, que começou a ganhar um contexto, né, nos meios de comunicações. E mais uma vez agradecendo a você, que isso aqui é um meio a qual nós possamos alcançar outros pais que nem sabem, por incrível que pareça. Nós participamos agora recentemente aqui em Manaus com a campanha De Olho nos Meus Olhinhos, e muitas pessoas, quando eram abordadas, a gente percebia que não tem uma ideia do que seja um retinoblastoma. Então, naquele momento, nós marcamos já algumas consultas, fomos tipo do top para baixo, logo para procurar alguma resposta. Porque o nosso mundo ali naquele momento estava balançando. E ela foi, descobriu lá na época o Dr. Renato Albuquerque. Foi como eu conheci vocês, né? Sim. Foi na campanha do Suma Uma também. Ele me indicou assim a família de vocês. Porque eu perguntei, eu preciso de famílias e tudo. Porque eu acho esse assunto, como tu falou, é pouco falado, é pouco conhecido. No mundo da maternidade, na bolha da maternidade, eu sempre falo isso. A gente estuda sobre amamentação, a gente estuda sobre tantas coisas, e como que doenças ainda são pouco faladas e tão importante. E um diagnóstico como ela percebeu, né? Ali de estar atenta ao teu filho, perceber que não tinha... Aquilo ali não era normal, aquele reflexo, já ter passado por especialistas e não ter dado nada, e o olhar atento da mãe. Né? E como é importante a gente falar. E esse espaço aqui, o Mais Que Especiais, é para isso. É para a gente trazer, falar, celebrar milagres, como o Benjamin é um milagre. Falar de luto, como eu estou enfrentando. Falar de lutas, como outras pessoas com doenças mais graves. Mas tudo não deixa de ser celebrado. E que bom. Mais uma vez, agradecendo a vocês aqui comigo. Eu quero contar essa história que me emocionou. Estava hoje relendo, passando o texto, já começando a chorar de novo. A história do bem. Assim, quem não derrubar uma lágrima hoje... tá sem coração. A história do bem é linda. É muito emocionante. E então, Janete, ela foi, como eu falei, eu vivi em um ambiente que o trabalho requer, tipo, 100% de mim. Ela foi com o meu pai, foi lá na clínica, e o doutor automaticamente já deu um diagnóstico que é suspeita de retinoblastoma. E como foi? O que passou na cabeça de vocês nesse momento? Primeiro, a experiência dela, que ela nem terminou toda a consulta. Quando ele já falou, olhos, ela pega ele no colo e simplesmente ela sai da sala. Eu que, quando cheguei em casa, que ela foi... Eu digo, mas sim, o que ele falou? Ela disse, eu não sei.
porque eu saí da sala e vim embora. Aí eu tento entrar em contato com ele, consigo, falo com ele, e ele diz, vem aqui comigo amanhã, no caso, um sábado, 8 horas da manhã. Quando ele falou 8 horas da manhã, adivinha, 6 horas eu estava lá na frente da clínica. E passando, assim, 1001 perguntas, 1001 dúvidas. E quando ele chega e explica para mim, ele diz, aqui nós somos limitados. A gente consegue chegar até aqui. Se vocês tiverem como ir para São Paulo, vão. Porque lá eles são obrigados a dar um diagnóstico mais especializado. Mas nesse momento ainda era só uma suspeita ou já era o diagnóstico fechado? Aqui nós recebemos a suspeita. Tudo começa a partir desse momento. Quando eu retorno para casa, eu disse, vamos para São Paulo. Naquele momento ela disse, como? Para onde? Porque como era uma novidade, nós não sabíamos quem perguntar, como recorrer. O doutor, ele foi muito amigo, assim, nosso, de primeira instância, ele já indicou o doutor Luiz em São Paulo, só que Deus tem seus meios de trabalhar. Na época eu fui na empresa onde eu trabalhava e a equipe chegou lá e disse, nós vamos verificar aonde tem a melhor equipe para lhe atender. E na época nós fomos para o AC Camargo Câncer Center. Que bom que tu recebeu também esse apoio da empresa, né? Sim. Super importante. Não, a empresa logo no começo foi uma mãe para mim, porque foi eles que nos enviaram para o AC Camargo Câncer Center, pagaram hospedagem, só de passagem, como estava em cima, foi mais de 12 mil reais de passagem. E eles assim abraçaram a causa conosco. Se sensibilizaram, porque isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de sensibilizar outros pais, mães, irmãos, tio, para ter esse mundo em suas mãos. Então, quando nós chegamos em São Paulo, chegamos naquela época de julho, frio intenso. Isso 2020? 2022. Ah, tá. Chegamos naquele frio intenso e quando desembarcamos, todo mundo sabia que nós estávamos ali, que eram de outro lugar, porque todo mundo bem agasalhado, né, e só ele ali encapado, eu com essas blusas assim, estilo Manaus mesmo. E começamos a trabalhar com a equipe do Dr. Carlos, e foi quando saiu de suspeita e se tornou retinoblastoma. Só que quando nós chegamos, ele disse, tá num nível tão já avançado que tem muitos víctores soltos e possivelmente pode já estar em outros lugares. Crânio, sangue e osso. Porque o retinoblastoma tem uma veia aórtica que ela irriga sangue para tudo que é lugar. Quando ele falou isso, a princípio ela estava fora da sala. Nesse processo eu sempre busquei, né, a ser à frente para tudo. Evitei que ela passasse por certos exames que são exames complicadíssimos. Ali em São Paulo eu passei por 20 dias que eu não via luz. Era uma escuridão, aquele meu mundo ali se fechou. A princípio, tu lembra das pessoas, mas tu não sabe a quem recorrer, tu não sabe a quem pedir ajuda, tu não sabe o que está acontecendo. E nós entendemos muito logo cedo de se tem uma forma de nós levar o nosso filho de volta para casa, ela se chama Deus. Ela se chama Deus. Nós estávamos passando uma turbulência no nosso casamento. Nós já estávamos há um bom tempo separados, vivendo dentro de casa. Então, tudo isso gerava dúvidas, medos, e acabou que nós olhamos para dentro e disse, Deus sabe a metodologia sistemática de trabalhar, onde tocar, que Ele sabe que vai surgir efeito para chamar a nossa atenção. Então a gente entendeu que naquele momento tudo que estava acontecendo não era um mal, porque tem pessoas que se revoltam. A primeira pergunta é, por que Deus? Por que comigo? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que o meu filho? E aí a gente quer passar de nós ou do filho para outra pessoa. Por que não com
Por que não com... Mas tanta gente mal no mundo. Isso. Por que não com esse que fez essa maldade? Por quê? Por que, meu filho? Só que no começo a gente entendeu que a pergunta não era por quê. E sim para quê. Qual era o propósito? Porque assim como nós estamos aqui, vocês também que passaram com Mateus Filho, Isso. nós temos um propósito gigante. O processo, gente, pode ser doído, dolorido. E você vê aqui que eu estou embargando e segurando para não no começo não extravasar aqui as lágrimas. Mas não tem problema, pode deixar a emoção vir, a gente se permite. E o processo é difícil, tem processo que é igual de vocês de perda. O nosso não deixa de ser uma perda, porque hoje nós falamos muito mais de milagre, porque Deus permitiu ele perder um olhinho, que é o olhinho esquerdo, mas deixou ele enxergando com o lado direito e está vivo. Então, pode ser dolorido, pode ser de choro, mas o processo nunca vai ser maior que o propósito que Deus tem. Então, a gente começou a entender isso. Eu disse, nós temos que reatar nossa aliança, nós temos que se voltar para Deus e buscar nele fé para viver um milagre. Foi isso que eu falei no apartamento para ela. Ela, na hora, se levantou, que nós estávamos no chão, prostrados mesmo, sem entender e sem compreender muita coisa. E eu disse, somos só nós três aqui. Não conhecíamos nada, não conhecia ninguém, e desde aí começou. Quando nós chegamos nas terceiras consultas, que o doutor disse, olha, vamos fazer cintiologia óssea, hemograma completo, mapeamento de retina, fundo de olho, e cada um desse nós temos que encarar a realidade. Porque como ele estava dando um pré-laudo, uma pré-análise, os vítrios soltos e irrigando para tudo que era lugar, nós não sabíamos aonde poderia ter câncer. Nele, CA. Então nós começamos. E cada exame que nós passávamos, que não dava nada, para nós era uma conquista. Só que isso era doído. Como pai, eu pensava assim, se eu não conseguir levar o meu filho de volta para casa, não tem sentido eu voltar. Só que era dentro de mim. Por isso que hoje, quando alguém chega conosco e diz assim, me ajuda, me dá um abraço, ora por mim, a gente abraça, a gente ajuda, porque naquele momento de desespero, eu só pensava na consequência. Eu digo, se eu não levar, eu não volto. E chegou um momento que eu disse para ela, eu digo, olha, o Benjamin está com tudo isso. Se meu filho ficar aqui em São Paulo, eu não volto mais. Levar só uma carta que eu vou fazer para meus pais. E obrigado. E começamos, gente. O que é maravilhoso nesse processo é que, assim como vocês, fizemos de tudo. De tudo. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que fazer de tudo é fazer tudo humanamente. Levar no melhor médico, levar no melhor hospital. Não. Às vezes, Deus ele quer que a gente faça de tudo com Ele. Com Ele. Sempre, Ele quer dizer assim, tá aqui minha mão, segura. Foi quando nós voltamos para o Comfort, na Paulista. Sim. Depois de fazer essa bateria de exames, cintiologia óssea, hemograma completo, ressonância de crânio. Ele estava internado ou ele estava com vocês, ele estava conosco. Porque nós estávamos vivendo ainda aquele passaporte da Covid. Então, nós íamos no hospital, fazia o que tinha que fazer e saía novamente. E se precisasse, eles ligavam, nós voltávamos novamente e dava continuidade. Então, quando nós voltamos, eu disse, vamos fazer o que é certo. Fizemos uma oração e dissemos assim, Deus, a partir desse momento, nós tiramos a nossa mão e colocamos a sua. Porque, Janete, a gente procurou os melhores especialistas, não é à toa que a gente caiu na mão do Dr. Renato. Deus, ele foi nos direcionando. Aqui em Manaus, nós fomos com Renato Albuquerque, Daniel Martins, Sabrina Russo, pessoas que
Todos eles falaram a mesma coisa. Vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo. E quando chegamos lá, que recebemos esse diagnóstico, foi preocupante demais. Então nós saímos daquela coisa de nós querermos fazer com a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa força, e aderimos à fé e dizemos: Deus, faz como tu queres. Foi quando nós começamos a ver aquela luzinha no fim do túnel. Foi quando saiu o hemograma completo e o médico disse: olha, nas plaquetas não tem. E a gente vibrava, os médicos viam isso, eles ficavam maravilhados. E eu disse: doutor, não vai dar em lugar nenhum. Nosso Deus é muito poderoso. Só que medicina, eles crêem na medicina. Fé, nós que temos que ter. Então, quando saiu o resultado, cintiologia óssea, ele não poderia ser sedado. Ele não poderia. Então, nós fizemos a mumificação dele no equipamento. Essa, ela entra na parte de segurar, né, assim, o celular para deixar ele calminho, que ele não podia se mexer, e eu fico segurando parte de cabeça e pescoço. E ali até a parte da parte do peito, estava tranquilo para ele. Só que quando ele viu que ele ia começar a emergir, que ele ia começar a entrar, ele já falava algumas palavras. Ele já estava ali com 1 ano e 6 meses. Ele disse: pai, eu digo: oi, filho, me ajuda, pai, porque eu estou aqui amarrado. Eu disse: é pro teu bem, filho. Não se mexe não, papai está aqui. E aí vai chegando aquela parte de emergir o corpo todo, os médicos dizem: pai, se afasta, porque o senhor está sem proteção nenhuma. E ele dizendo: pai, não me deixa, pai, não me deixa, pai, não me deixa. E a gente é pai, mãe, a gente é louco. E quando ele começa a emergir, eu vou junto com ele, eu não largo. Os médicos dizem: pai, daí para frente é por tua responsabilidade, não importa. Eu mexo com ele, eu digo, só para me ter a oportunidade de dizer assim: ó, o papai está aqui. O papai está aqui. E ele chorando, ela chorando também fora. E aí termina, passa-se uns dias, sai o resultado, cintiologia óssea. Graças a Deus não deu nada. Mapeamento de retina é um processo onde durante 1 ano que nós fizemos, ela nunca teve a oportunidade de ver. Ano passado, nós estávamos de 3 em 3 meses em São Paulo. Eu larguei meus sonhos, abandonei minha carreira, abri mão de bom salário, benefícios e tudo mais, para mim estar com ele. Imagina agora, você que é pai, você que é mãe, que está ouvindo, na primeira oportunidade que eu digo, eu abro mão de tudo para mim estar com meu filho, todos os momentos, eu não consigo ir. Eu não consegui viajar com eles. Porque a gente tem, agora atualmente, o governo, que cobre o acompanhante e ele, e a terceira pessoa é por conta própria. Eu não fui. Eu fiquei aqui, sem chão, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não estava entendendo. Tem um lugar que é tipo um bosque de areia, ali pela banda do Armando Mendes. Eu peguei uma bicicleta, botei uma mochila, fui para lá. Eu digo, eu só saio daqui, Deus, quando meu filho chegar lá e tiver tudo bem. Então, assim, eu disse que eu iria estar todos os momentos, e na primeira oportunidade ao fracasso, aquilo me cobrou demais. Aquilo me jogou muito assim, para baixo. E eu disse, isso não vai acontecer, nunca mais. Porque quando eu abri mão dos meus sonhos, dos meus planos, alguns amigos disseram, Leandro, tu é louco. Por que tu vai fazer isso? Eu disse, para um dia, o meu filho poder dizer, meu pai e minha mãe estiveram nos momentos bons e nos momentos ruins da minha vida. Lá em São Paulo, quando nós chegamos, fizemos essa parte de exame, quando deu o hemograma completo, não deu nada, a gente vibrou muito. E o mapeamento de retina, fundo de olho que chamam, é assim.
Ele é sedado, só que antes de ser sedado é um gás. E o procedimento, para nós, é muito dolorido. Porque ele vai, a gente deita ele e ele fica quieto. Quando coloca um gás que começa a perder o sentido, aí começa a bater. Então as primeiras palavras que ele fala para mim: pai, me ajuda, pai. Pai, por favor, me ajuda. Mesmo nós sabendo que aquilo, a princípio, é para o bem dele. Mas aquele sentimento assim de você não poder fazer nada, de limitação, de impotência, te joga assim. Eu saía de lá, quantas vezes eu entrei, acho que em banheiro feminino, porque era o primeiro banheiro que eu entrava. E eu chorava. Eu ali dizia: Deus, ajuda meu filho. Só ajuda meu filho, Deus. E quando eu saía, eu ia lá com ela, ela disse: como é que é? Eu digo: é tranquilo. Ele deita, dorme. Eu não queria passar esse peso. Por isso que quando dessa vez ela foi sozinha, que ela só ia fazer um exame, que era esse, justamente esse. Quando terminou lá, que ele ficou sedado, ela me ligou na hora. Ela disse: por que tu não me falou que era assim? Veio o meu filho gritando, me chamando. É algo assim que me tornou tão incapaz. Ela disse: sempre foi assim? Eu digo: sempre foi assim. E tu sempre ficou calado? Eu digo: sempre fiquei calado. Sempre confiamos em Deus, acima de tudo. Então, quando nós passamos por esse momento que sai o cintiologia óssea, que não dá nada no osso, nada no sangue, nada no crânio, porque os vísceras já estavam soltos. Mas chegou o olhinho esquerdo e diz: o olho esquerdo está lesionado. O olhinho esquerdo está lesionado. Possivelmente, vocês já tinham visto do mesmo ladinho, né? onde nós vemos a luzinha branca e onde o doutor Renato diagnosticou com suspeito. Ele disse: está lesionado. Possivelmente, ele nem enxergue mais muito tempo. Aí vem indicando aquilo que eu falei no começo, que ele batia em objeto, tinha medo de andar. Ele diz: faz um exemplo simples, um teste simples. Se lá onde você estiver, na maçaneta, tiver uma fenda, faz ele olhar com o direito, coloca ele para olhar com o esquerdo, ele vai puxar novamente para o direito. Eu digo: e agora? E até então vocês nunca tinham sido submetidos a um exame que tapasse um olhinho e fizesse ele enxergar só com o outro? Não, nunca. Nunca. E olha que nós fizemos periodicamente, mas era mais aquele da luzinha, viu o globo vermelho lá, tá irrigando sangue, tá tudo tranquilo. Então, o que que nós fizemos? Nós passando e vimos um binóculo, de vamos comprar, vamos fazer. Aquele medo, porque nós tínhamos fé, mas também tínhamos as limitações existe, né? humanas. Sim, com certeza. Então, quando nós colocamos o binóculo, filho, olha ali aquele passarinho, que ele olhou pro direito, ele: ah, pai, que lindo. Quando eu puxo pro esquerdo, aí ele empurra minha mão de novo aqui. Tá ali, pai. Eu digo: mas olha aqui, meu. Ele disse: não tô vendo, pai, bota pra cá. A gente tinha certeza que nosso filho já não enxergava mais. Mesmo sabendo desse diagnóstico, a gente voltou. Mas, doutor, o que aconteceu? Ele disse: já tomou uma dimensão que ele já descolou a retina. E não tem como nós restituir. Ele disse: pai, se nós preservarmos esse olho é por estética. Só que corre o risco que nós suspeitávamos no começo. Os vísceras estão soltos. Eles podem, agora sim, ir para o sangue, para o osso, para o crânio. Então é uma decisão. Nós vamos ter que puxar o Benjamin para frente para fazer logo a enucleação, a remoção do olho esquerdo. Só que eu preciso que vocês assinem aqui. Imagina, você assinar um documento que está dizendo assim, você assina que teu filho vai remover um olhinho. E passa tanta coisa na cabeça, né? Eu lembro quando do Matheus Filho, no dia 26 de maio, que foi o dia que eu digo que foi mais difícil pra gente. Eu também tive que assinar um termo de responsabilidade por conta da anestesia, porque talvez ele não suportasse o primeiro processo de anestesia. E eu lembro que ali passou tanta coisa na minha cabeça, mas a fé que eu tive naquele momento e o amparo de Deus de saber ele sussurrando no meu ouvido: assina que vai dar tudo certo, assina que teu filho vai ser curado. E eu sempre falo isso, não é porque ele não está comigo nos meus braços que ele não foi curado, que ele não é resposta de oração, que ele não é um milagre. Ele é muito. Tu falou no outro momento
quando ele estava, a questão do examezinho dele. Nós passamos também, foi uma parte que eu me emocionei falando, porque a gente também passou quando ele foi fazer a tomografia. E ali, eu e o pai dele dentro da sala, sem proteção nenhuma, eu não queria saber. Eu não queria saber se eu estava com proteção, se eu não estava, se o pai dele estava. E aí, a gente tem até tatuado aqui, mamãe tá aqui, e o pai dele tem escrito, papai tá aqui. Porque é isso que a gente é para o nosso filho, né? Independente da nossa condição psicológica, física, nós vamos sempre estar aqui. E hoje, mesmo do lado do Senhor, eu falo, mamãe tá aqui com você. Mas hoje quem precisa de cuidado é a mamãe. Verdade. E a gente chegou, ela disse, eu creio muito em Deus, eu não vou assinar. Meu filho está curado. E por incrível que pareça, nesse dia a gente volta para o apartamento. E a gente começa a fazer, tirar fotos e fotos. A gente não via mais a luz. Não via. A gente não via. Uma espécie assim, de alegria e ao mesmo tempo de preocupação. Digo, então temos que voltar novamente com o doutor e explicar tudo isso para ele dizer que Deus curou nosso filho. Pegamos a parte da medicina, voltamos, falamos e disse, pai, mãe, quando já não aparece, é porque ele já está numa dimensão tão grande que ele já cobriu toda a parte do olho. E voltamos novamente para casa. Eles me deram 2 dias para me assinar o documento e como nós estávamos hospedados na rua do hospital, a Seca Marcante senta e disse, eu te dou 2 dias, pai, porque senão a gente tem que deixar ele para trás mesmo e aí essa oportunidade vai ter que passar para outros. Eu disse, 2 dias, doutor. Isso era uma quarta-feira, eu tinha que trazer na sexta. Mandei e-mail para ele, ainda à noite ele me respondeu e disse, doutor, eu preciso tirar uma dúvida urgente com o senhor. Ele disse, amanhã, 6 horas da manhã, esteja na frente do hospital, na entrada de carros. Eu digo, sim, senhor. Saí, essa daqui não me via sair. Saí 5 horas da manhã, madrugada, aquele frio em São Paulo, e eu lá, na calçada. Quando vai parando o carro, ele paizinho, qual é a dúvida? Eu digo, doutor, antes de eu assinar, tem transplante? Desculpa. Ele diz, pai, quem vai ser o doador? Eu disse, eu, doutor. Se o meu olho esquerdo não servir, pode tirar o direito, que eu fique cego, mas que ele volte a ver. Ele abraçou assim, ele disse, pai, a medicina, a ciência, a tecnologia ainda não chegou nesse patamar. Ainda não chegou nesse patamar. Não tem. Eu disse, tudo bem, doutor, eu precisava saber disso. Porque eu estava disposto a recorrer a todas as nossas vias, a todos os nossos meios que nós tivéssemos. Até isso, nós que somos pais, mãe, a gente faz isso. Está disposto a dar. Eu acho que só vai mudando o endereço, né? No dia que o Matheus Filho teve que se submeter também ao procedimento, no dia 26, o Matheus ficou o dia inteiro sem comer. Porque ele não falava, ele é diabético. E eu, preocupada com ele, a cabeça trabalhando em mil lugares. E ele falou, eu não vou comer porque se for preciso eu doar o meu fígado para o meu filho, eu vou entrar na sala de cirurgia agora. Então, é só muda o endereço. O pai, a mãe, a nossa força de vontade, se for para dar a nossa vida pelos nossos filhos, a gente vai dar até o fim, né? Sim, isso é verdade. Então, eu assinei, só tinha uma assinatura. Porque naquele momento nós estávamos também procurando se abraçar a fé. Uhum. Procuramos pessoas que poderiam nos ajudar e ficou marcado o dia da cirurgia. Para o dia 9/10/2022. Todos nós temos uma marca e uma data. Aquela data, ela pode ser doída como for, mas você vai lembrar. Uma perca, né? Caso vocês também. E nós marcamos 3 dias antes, era o pré-operatório. O doutor fez questão de nos dizer tudo o que ia acontecer. Nós tínhamos que assinar alguns documentos, que era justamente também da cirurgia, da sedação geral, os riscos. E ele explicou. Ele disse, olha, o Benjamin Miguel,
Possivelmente depois da cirurgia, ele vai ficar na UTI, em torno de uns 4 dias. Depois vocês vão ficar aqui sendo acompanhado por uma equipe, onde ele também vai ter que fazer fisioterapia, porque não é uma cirurgia simples. Nós temos veias e pode errar uma veia, ele ficar cego, perder movimento. Então ele foi falando tudo isso. E na nossa cabeça a gente dizia o que ele falava, assim que era ruim para nós, a gente na nossa mente dizia assim, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Deus não vai deixar acontecer isso. E nós ficamos um dia ali. Um dia. Chega o dia da cirurgia, um dia antes, nós entramos dia 8, dia 8/8 a gente entra, às 19 horas. Nesse dia parece que o Benjamin ele sabia o que ia acontecer. Foi o dia mais feliz dele, ele rindo, brincando, não queria dormir. E eu já vinha há 2 dias, quando ele falou assim, ó, o Benjamin, ele vai passar uns dias na UTI, ele vai ter dificuldade de comer, ele não vai comer, vai possivelmente se alimentar por sonda, soro. Eu digo, Deus, eu faço um propósito contigo. Eu só volto a comer quando meu filho voltar a comer. Então, cirurgia era na quarta-feira, eu já estava desde domingo, nós entramos terça-feira e eles levaram a janta, no outro dia cedo, 6 da manhã levaram o café e nada. Quando eu falei para ela, na terça-feira mesmo, na hora que eu falei, ela disse, eu também vou fazer. Eu digo, como se tu amamenta? A gente não ficava no hospital, porque até nesse detalhe, eu digo que Deus cuida de detalhes. Até nisso, a gente já tinha tentado em alguns momentos tirar ele da mama para ela voltar a trabalhar, só que ele não pegou leite nenhum, até fórmulas. Fórmulas de R$300 o médico passou para ver se ele vomitava. Aí eu disse, é o teu trabalho ou ele? Aí ela disse, na hora, ela entrou em contato com o pessoal e se desligou para se dedicar a cuidar dele. Eu digo, mas como? Ela disse, não, vou fazer também. Eu digo, amém. Nossa fé estava naquele momento consolidada. Que é o momento que a gente está mais sensível para ouvir a voz de Deus, né? Eu lembro assim que eu perguntava, eu pedia. Eu lembro de um dia que ele foi fazer um procedimento do mielograma, que até então a gente desconfiava de leucemia. E ali eu dizia, pai, eu não sei mais o que te pedir, só por favor, me dá uma resposta de que tu tá me ouvindo, que eu não tô falando sozinha. E eu ajoelhei meu marido na porta da sala que ele foi. E aí, do nada, apareceu um moço assim. E ele disse assim, eu não sei o que vocês estão passando, mas Jesus pediu por avisar para vocês que ele tá te ouvindo. Ali eu levantei com uma força, sabe, para ver meu filho. E deu tudo certo. Depois não era a leucemia, que para mim era o pior cenário que poderia aparecer ali no momento. Mas de ouvir, de pedir, como se eu estivesse pedindo aqui para ti. Tu fosse meu pai, Leandro, por favor, tu tá me ouvindo? Me dá um sinal. E aí tu permite que outra pessoa que tá passando ali pelo corredor se ajoelhe do meu lado e fala, eu não sei o que tu tá passando, mas Jesus pediu para eu te avisar que ele tá te ouvindo. Isso me deixou com uma força, com um ânimo para voltar, para lutar pelo meu filho, sabe? A gente fica muito sensível, né, para ouvir nesses momentos. E isso aconteceu com você, que Deus usou alguém para te dar a resposta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando nós chegamos em São Paulo, durante as 2 semanas que nós iríamos entrar nos exames decisivos e os diagnósticos que seriam dados para ele, porque o retinoblastoma, o doutor já deu logo claro, é retinoblastoma. Agora vamos ver aonde mais está. Eu orava a Deus e dizia, Deus, fala comigo. Porque quando a gente pergunta algo de Deus, a gente quer uma resposta. No nosso tempo, A gente quer que pelo menos ele diga sim, ou pelo menos ele diga não. Mas a gente quer. Então ficava uma incógnita, porque durante esses 20 dias Deus não falava nada. Era um silêncio absoluto. E aquilo ali não me deixava assim oprimido, mas me deixava apreensivo. Porque eu olhava assim, eu dizia, eu não tenho resposta de Deus. Eu não sei o que vai acontecer. E aí causa aquele medo do ser humano, porque
Pode Deus estar dizendo assim, não. Ou Deus está dizendo, espera. Ou sim. Mas a gente não está ouvindo. Então, o silêncio de Deus, muitas das vezes, machuca a gente. Só que a gente aprendeu que o silêncio de Deus também nos capacita, nos ensina. Porque quando Deus ele fica em silêncio nesse processo do Benjamim, eu aprendi, Janete, que é a nossa vez de falar com ele. E não quer dizer que Deus ficou em silêncio para nós, que ele ficou de braços cruzados. Ele continuou trabalhando. Ele continuou fazendo, ele continuou colocando o propósito dele em evidência. E aí foi a vez que nós começamos a fazer o que nós falamos. Deus, tira a nossa mão, colocamos a sua. E foi quando começou a dar certo. Quando nós entramos no momentos antes da cirurgia, que nós já estávamos no apartamento, ele não queria dormir, o Benjamim, brincando, rindo. De prática, chegaram para mim, deram um pincelzinho de magrado. Pai, marca o olhinho que vai ser removido. Aí ela, como assim? Não vão fazer? Vamos, mas tem que ter. Aí eu pego, faço o xizinho em cima. Tem umas fotos que eu posso depois mandar para você. E tá lá o xizinho. A cirurgia era para começar 8 horas da manhã, 3 horas de duração. Chega às 7 horas da manhã, batem na porta. Seu Benjamim, vamos. Dão para ela tudinho, a batinha, ela verte a batinha nele. Ela deita na maca e ele deita em cima dela, assim. Eu volto atrás do quarto, assim, tinha uma janela. Só a luz aparecia, porque era outro prédio. Eu olho para essa janela e é a oração mais perigosa, mais difícil de ser feita, mas é a mais certa, correta. Eu digo, Pai, seja feita a sua vontade. Naquele momento, ele começa a me chamar, pai. Eu sabia que ele só ia parar quando eu olhasse. Eu olho, ele faz o gesto mais difícil da minha vida. Ele faz assim, ó. Quando ele faz isso, parece que meu coração para. Eu começo ali, parece que eu não estava naquele lugar. Aí eles saem com ela, eu volto para a janela. Eu disse, Senhor, se isso foi um sinal que você vai levar meu filho, só te peço um favor, Pai. Depois de alguns minutinhos, me leva também, por favor. Por que eu falei isso, Jane? Não foi egoísmo, não foi egocentrismo. Deus sabia que eu estava falando do meu coração. Não era botando Deus na parede para querer uma resposta ao meu favor. Deus viu que eu estava sendo sincero ao falar isso. E aí eu me ajoelho na poltrona, ela volta, ela se ajoelha, segura na minha mão, a gente começa ali a orar a Deus, que dê tudo certo, que a gente tinha fé, que até aquele momento os médicos quando fizessem o exame ia ver que não tinha câncer, não ia precisar remover o olhinho. Com 1h30, toca o ramal do apartamento, ela levanta, atende, ele não fez a cirurgia. Quem tinha essa fé? A cirurgia disse, ele fez. Sobe pra cá, mãe, por favor. Aí ele não fez, né? Ela disse, ele fez. Aí saiu, ela disse, estão me chamando pra lá urgente. Eu digo, vai lá. Aquilo que era pra ser uma UTI, quando ela chega lá, ele já vem pros braços, né? Chorando. Meu Deus. Como que não fica o coração da mãe nessa hora? Muita alegria, né? Ele já sai da sala, mamãe, papai. Já falando? Já. Oh, glória a Deus. Aí já começa o milagre, quando ele sai da sala de cirurgia. Então a gente fala que o milagre dele já começa aí. Porque era para ficar 3 horas numa mesa de cirurgia, só durou 1h30. Era para ele ir para uma UTI, ele já sai de lá chorando, falando. E todo mundo fica sem entender, porque tem um padrão, né, para esses momentos. E ele vem. O doutor, momentos antes, tinha ido lá comigo, pai, tem que se alimentar, pai. Ele vai precisar de vocês forte. Eu digo, doutor, se tiver algum procedimento, documento que eu tenha que assinar, eu assino, me responsabilizando por mim. Mas isso aqui, doutor, não é algo
né, assim, material, físico. É algo assim que é eu e Deus, não se preocupe. Ele, não, tudo bem. Depois da cirurgia ele volta, um tampão, só Deus mesmo. Como é que uma criança de 1 ano e 7 meses mantém por 4 dias assim, com um tampão que cobriu seu rosto todinho, deixou só um espaço, e ele volta, quando eu olho para ele, ele entrando ali, meio que sedado, bem quietinho. Eu disse, meu filho só tem um olhinho agora. Mas obrigado, Deus. Trouxe ele de volta. Ele fica em cima dela, assim, paradinho. O médico, pai, é assim mesmo. Um adulto demora 4 dias para se levantar. Imagina uma criança. Eu disse, doutor, se ele comer, andar, falar, ele já falou. O senhor manda a gente amanhã embora para casa? Eu disse, pai, isso aí também é demais, né, pai? Isso aí não vai. Eu disse, não, doutor, é sério. Aí ele toca na minha mãe e disse, tá aí, pai, se acontecer isso, amanhã eu mando vocês de volta para casa. Porque nós também estávamos vivendo aqui infecção da Covid e tudo mais. Ele deitou, eu sento na poltrona, ele tá deitado aqui em cima dela. Tudo, aquele momento ali de silêncio. Ele levanta, ele olha e disse, pai. Eu digo, oi, meu filho. Neném quer pão e neném quer todinho, que ele viu o chocolate. Eu digo, quer, meu filho? E as enfermeiras entram, vê ele comendo. Peraí que eu tenho que chamar o médico. Vão pra lá, doutor vem e disse, nossa, pai, isso aqui é um milagre. Isso aqui é fantástico. Aí ele comendo, aí tinha uma brinquedoteca. Eu digo, filho, quer ir na brinquedoteca? Ele, quero. Aí ele tem uns carrinhos lá, ele brincando, vindo vídeo e todo mundo... Isso um dia depois da cirurgia? 3 horas depois da cirurgia. 3 horas depois da cirurgia. Chutou bola, brincou. O médico ligou para a equipe de fisioterapia. No outro dia, na vitrine lá, quando nós levamos ele, tinha 6 médicos olhando para ele e anotando, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento a gente sabia que era a mão de Deus que estava ali a nosso favor. O médico entra e disse, seu Leandro, eu vou cumprir minha palavra. Quando for amanhã, meio-dia, eu dou alta para vocês. Só que ele está sob efeito de morfina, que é uma cirurgia muito delicada. Durante 4 dias, vocês vão trazer ele aqui, realizar o curativo 2, 3 vezes ao dia, e ele vai tomar uma dose de morfina. Eu digo, eu trago, pode me dizer o horário, eu vou estar aqui com ele, e nós vamos fazer. Quando nós estamos se organizando, eu disse, leva ele lá na brinquedoteca enquanto eu arrumo as coisas e vou esperar o doutor para mim assinar também com ele. Ela, tá bom. Ela leva. O doutor vem, assina. E aí eu tenho que ir lá chamar ele. Quando eu vou entrando na brinquedoteca, eu me deparo com a Alice. Nunca mais vou esquecer o nome dela. 2 aninhos. Aonde os olhos eram o pai dela. Pai, quem chegou aí? Ele diz, chegou o pai daquele nenenzinho. Ela, e como é que ele é? 2 aninhos. Então aquilo, Deus ele permite algumas pessoas entrar na nossa vida, porque mesmo que tenha sido algo que fez a gente chorar, sofrer, nosso filho perdeu um olhinho, mas ainda foi o melhor de Deus na nossa vida. E quando eu vi isso, eu olhei para cima, eu disse, Deus, obrigado. Porque aquilo que parecia ser ruim para mim, ainda foi o teu melhor. Só tenho a agradecer, Pai. Obrigado. Nós saímos dali, voltamos para o apartamento. Nesse dia eu tinha uma reunião numa igreja lá, Assembleia de Deus, Nova Mariana, que eu ia contar um testemunho dele. Só que eu ia contar o testemunho antes do milagre. Essa daqui, ela disse, tu vai? Eu disse, vou. Ela disse, por que tu vai? Eu disse, lembra de Jó? Que o próprio inimigo pediu para testar ele, provar, porque ele só era servente a Deus porque ele tinha dinheiro, tinha uma boa família, boa casa. Eu não quero passar por isso. Eu não quero que o inimigo diga para Deus, olha aí, ó,
Se tivesse levado, ele estaria lá. Eu não quero isso. Fui. Naquele dia eu preguei ali, falei, testemunhei como um guerreiro. Só Deus sabe como eu estava naquele momento. Mas fui e fiz tudo que era da vontade de Deus. Voltei, fizemos uma semana curativo, voltei com... Tinha 2 dias para retornar com o doutor. E eu disse... No dia da consulta, eu disse, doutor... Ele disse, olha, vocês liberam o olhinho dele para ir para os Estados Unidos, para ser estudar? Eu digo, libero, com certeza. Agora, tudo, né, que for necessário, a gente vai estar fazendo para que outros olhinhos sejam salvos. Né? Falei para ele, assinamos, liberamos. Ele disse, olha, daqui a 45 dias vocês vão colocar a prótese externa. Ele já sai da cirurgia com a prótese interna. Essa prótese é costurada no músculo, no nervo, tudinho, ela. Aí eu, tudo bem. Digo, doutor, tenho algo para lhe dizer. Daqui a algumas horas eu volto para casa. Eu já comprei a passagem. Ele disse, não pode. Daqui a 21 dias vem um laudo e se der em outra região, se tiver, a gente já tem que começar um tratamento. Eu digo, não vai dar nada, doutor. Ele olhou para nós e disse, a fé de vocês é impressionante. Eu digo, não vai dar nada. Ele disse, se der, eu digo que não vai dar, porque a gente fica naquela... a gente lê muito a Bíblia, a gente gosta muito de estudar, e tem uma passagem lá em Provérbios 18, 21, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Você come e bebe do que mais você fala, não vamos dizer assim. Então, se eu vejo uma situação adversa e eu começo a dizer que aquilo não vai dar certo, que aquilo é realmente... Então, aquela negatividade acaba atraindo para a sua vida. Então, como nós estávamos vivendo milagre, queríamos viver mais milagre, toda palavra negativa a gente fugia. A gente acabava saindo. Quando as pessoas diziam assim, agora o teu filho é cego, tudo bem, com licença. E a gente saía, porque aquele momento era um momento muito delicado. Então nós queríamos ouvir assim palavras de bênção, palavras de motivação, palavras de carinho. E foi quando eu falei para ele, ele disse, eu digo, não vai dar. Confia em mim. Naquele dia, se eu segurou na minha mão, segure de novo. Se daqui, que eu sei que não vou voltar, daqui a 21 dias, se der, eu volto. Ele disse, cara, porque eu digo, doutor, eu já vou fazer alguns meses aqui, eu preciso abraçar minha mãe. Você viu, a gente guerreou sozinha. Ela tinha a mãe dela, ainda acompanhava. A minha mãe já tinha uma idade bem avançada. Meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia de ponte de safena. Quem eu ia desabafar? Quem ia falar? Então tá tudo retido em mim. Ele disse, tudo bem. A gente volta para cá, tudinho, para ver os valores da prótese ocular e tudo mais. Quando a gente chega aqui, a gente foi assim, surpreendido. Alguns amigos já estavam correndo atrás e fazendo feijoada. Então a gente foi abraçado por essas pessoas. Por isso que um abraço, ele consegue mudar o ambiente. Quando a gente ali na entrada foi receber você, um abraço, é um aconchego, porque nós entendemos parte do nosso processo. Quando a gente volta agora para São Paulo, que a gente sabe que tem mães, quando a gente chega ali no GRAC, que a gente vê mães que vão passar, a gente abraça. Pais, a gente abraça, a gente dá o nosso telefone. Já chegou pessoas de ligar assim para mim, Leandro, eu não estou conseguindo tirar a prótese ocular para fazer. A gente, calma aí, a gente vai aí, cadê o endereço? É assim, funcionou conosco assim. Então, é um propósito grande. Hoje a gente abraça e é muito mais fácil. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, uma mãe e um pai que perdeu um filho. Eu não posso dizer assim, eu sei o que tu está passando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o número do Mateus, pai, e da Janete. Eu vou dizer, esse casal vai saber te ajudar. Só que hoje eu posso dizer para alguém que está com retinoblastoma, a gente pode dizer assim, eu sei o que está passando. A pessoa vai dizer, como? Eu digo, esse aqui é o Benjamin, é o meu milagre. O olhinho esquerdo é uma prótese. E a pessoa, ela abaixa aquelas muralhas todas e permite que a gente entre no universo dela. Uma forma de ajudar. Por isso que eu digo que isso é um propósito na nossa vida. Não tenho dúvida que é. É um propósito.
tanto para a parte de vocês como na nossa. Então, cada um de nós, Deus dá uma missão. Muitas das vezes a gente acha que a missão é profissional, material, a minha missão é ser isso, mas não. Tem uma missão chamada na área espiritual, que é ajudar as pessoas. Pessoas que nunca nós vimos na nossa vida, que abraçamos e hoje são amigos. Então, quando a gente volta para São Paulo, a gente consegue abraçar esse número de pessoas. Hoje a gente tem um grupo de pais e mães retinoblastoma, 240 pessoas dentro desse grupo. E aqui ali ela me vê digitando, eu digo, lembra quando a gente fez o pontinho, né, da prótese, ele fica para cima, né? Aí eu vou lá e são pais e mães trocando experiência. E como se acolhe, né? Eu tenho um grupo de mães de anjo que às vezes, assim, essa semana setembro foi muito difícil por conta do meu aniversário. Ele completou 4 meses no céu, que era a idade que ele estava aqui. Então, assim, vários gatilhos para mim. E ali eu me senti tão acolhida com elas. Elas, obviamente, perderam uns na gestação, umas na gestação. E aí a gente... Mas, coincidentemente, todas nós estávamos passando aquele mês muito difícil, aquela semana muito difícil. E a gente até marcou um encontro para dar aquele abraço mesmo, de que aquele abraço que tu falou, que não precisa, onde a pessoa não precisa falar nada. O abraço fala tudo, de saber o que a outra está sentindo, da saudade, do amor, que eu digo, assim como o amor pela criança que está aqui aumenta a cada dia, a minha saudade do meu filho aumenta a cada dia, mas o amor, ele multiplica a cada dia. E eu creio também que seja assim com o Benjamin. E eu tenho uma dúvida. Como que tá a vida do Benjamin depois do transplante? Na escola, como que ficou a cabecinha dele no meio disso tudo? Porque a gente sabe que é até um pouco mais fácil para a criança, que não tem muita ideia, muita noção do que está acontecendo, mas como que ficou a cabecinha no meio dele no meio disso tudo? Hoje eu entendo que Deus cuidou dos detalhes. Tudo que ele passou, né, ele só vai saber um dia, porque nós vamos falar. Ele vai ver vídeos, vai ver fotos e nós vamos falar. Porque Deus, ele cuidou. Ele é tão pequeno, ele removeu, tinha 1 ano e 7 meses, já ficou com a prótese interna, depois de 45 dias colocou a externa. E assim, ele não lembra. E ele se adaptou bem logo na prótese? Logo quando nós colocamos, nós tivemos um choque. Nós colocamos lá na Clínica Pinheiro, que fica na Morumbi. E assim, foi um dia todo. O doutor, ele chegou lá e ele disse, olha, vocês querem com qualidade ou não? Eu digo, com certeza, pode ficar à vontade. Nós chegamos 6 da manhã, saímos 23 horas. Mas foi assim, ele vinha, ele olhava e tal, tá. Vinha, olhava. Quando ele colocou mesmo, que ele deu aquela choradinha, que foi algo primeiro, ele ficou com os olhos fechados. Ele disse, ó, pode não fechar os olhos quando ele dormir. Falou também os pós todos. E quando o Benjamin, assim, abre o olho, ele no meu colo, que eu faço, filho, olha papai, que ele abre os olhinhos, a prótese ficou perfeita. Sabe aquela sensação que quando eu vi, porque o parto dele foi praticamente na Covid, só tinha aquele leito e tal, e foi cesárea, que ele era muito grande. Então, depois que ela teve ele, eu também tive a oportunidade de colocar ele no meu colo, eu que cortei o umbigo, eu que fiquei com ele 2 horas e 28 minutos, tentando acalentar, porque depois da cesárea, como ele foi muito grande, até a doutora depois foi lá e pediu perdão dela, porque teve que cortar mais um pouquinho para ele poder passar. E então nós tivemos esse momento, né, com ele. Quando eu vi ele aqui, tudo eu fui o primeiro, porque a doutora estava tentando forçar para isso aí, então eu fui o primeiro a colocar e ver ele com os 2 olhinhos ali olhando para mim. Então foi nesse momento que, quando ele coloca a prótese, a emoção tomou conta daquele lugar. A gente chorou, e ver ele novamente com os 2 olhinhos, que mesmo sabendo que um era prótese e o outro verdadeiro, os pais que estavam lá nos abraçaram, as mães também que estavam lá também fizeram questão de ficar conosco, porque era a primeira vez nossa. Então foi logo no começo uma adaptação, porque como é um corpo estranho, tem as reações, mas com ele, graças a Deus, se adaptou. Hoje nós viajamos para lá e fazemos a manutenção. A troca, troca, de quanto tempo? Nós fazemos conforme a viagem. Hoje de 6 em 6 meses.
A que nós fizemos em abril, ela ampliou um pouco, porque como ele está crescendo, até os 8 anos, o crânio de uma criança ele cresce bastante. Então, com 5 aninhos, quando nós retornarmos para São Paulo, vai ter que fazer a troca completa, certo? Então, ele se adaptou excelentemente. Nós damos uma vida para o Benjamin normal, uma criança normal. Ele estuda, ele joga bola, hoje a gente está brincando com ele. E único cuidado, nosso filho só tem um olhinho. Então, mesas quadradas que nós tínhamos de vidro, canto de mesa e canto, mesa disso, a gente limpou tudo. Que já é um cuidado naturalmente que a gente tem com uma criança saudável, Sim. né? Nós limpamos tudo. Carrinho de controle remoto com antena, a gente bota uma borrachinha em cima, a gente acaba, terminou, guarda, coloca na prateleira para que a gente possa, né, dar esse cuidado para ele. Sem dúvida. Então vamos conhecer o Benjamin, né? A gente tá falando, contando a história, eu quero apresentar. Eu já conheci ele lá na frente, todo lindo. Eu já disse que ele não vai voltar pra casa dele, vai voltar pra minha casa hoje. Bem, vem aqui. Estamos aqui com o Ben, essa lindeza. Agora vocês me entendem, né? Que eu quero levar ele pra casa. Ben, dá um oi pra câmera. Aqui, amor. Ali, Aqui, ó. Ali, naquele ali. Dá um oi. Manda um beijo. Fala assim. Pessoal, se inscreve no canal. Fala assim. Pessoal, se inscreve no canal. Dá um like, Dá um dá um like. Dá um like. like, fala. Dá like. Assim, ó, faz assim, ó, faz tua mão. Vocês estão sempre voltando para São Paulo para fazer a manutenção, né? O retorno com o oftalmologista dele, com os cirurgiões. Como que a gente consegue ajudar vocês nessas viagens, nesses custos que vocês têm? Uma coisa que me emocionou bastante foi quando tu me relatou que você abriu mão dos seus sonhos para sonhar o sonho do bem hoje, que é voltar a enxergar. Então, deixa pro pessoal de casa a sua mensagem, primeiramente, para as famílias, você como mãe também, você como pai. O bem, eu queria... Gente, eu tá me desconcentrando essa lindeza. Mas vamos primeiro deixar essa mensagem para as famílias e depois aí tu já emenda falando como que a gente consegue ajudar vocês. Bom, retinoblastoma tem cura. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Quanto mais precoce conseguir, então, para todos os pais, mães, leve. Sentiu que tem um estrabismo, que está vendo uma luzinha no fundo do olho. O olho Você vermelhinho. pode, né, aquela irritabilidade, já procura imediatamente um oftalmologista pediátrico e vai sem medo. Porque quanto mais cedo for diagnosticado, vai ser melhor o tratamento, tudo. Então, para as famílias, tenha fé em Deus. Pode estar passando a dor, a luta que for, mas Deus ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, é lutar. Nós ainda temos parte desse processo, uma prótese que precisa de uma manutenção periódica. Nós realizamos isso. E quando não é fácil, porque a gente tira com um sugadorzinho, mas para colocar é com a mão. A última vez que eu fui fazer, ele disse, pai, chorando, não faça isso. Eu disse, filho, isso o papai está fazendo jamais que seria para causar uma dor em você, meu filho, é para o seu bem. No final das contas, dói mais em ti do que nele. Aí eu disse, perdoa o papai, perdoa. Aí ele, tudo bem, pai. Então ainda é um processo. Mas nós estamos muito confiantes. E ele é muito bebê ainda, né, Leandro? Sim, 4 aninhos. Muito pequenininho. Então a gente está muito confiante. A gente não pode segurar ele à força, bota aí. Não, tem que ser algo que para ele tem que ser normal. Tá bom? Então, essa é a mensagem. Procurem mesmo. Nós procuramos e temos agora especialistas também aqui. Então não tenha medo. Não tenha medo de receber o diagnóstico. E aí, como que a gente consegue ajudar vocês? Bom, a gente faz manutenções periódicas na prótese ocular dele. Nós temos o Lanche do Bem, né, que é @ Lanche do Bem, o teu Instagram. Isso, que é onde nós temos uma garagem que a gente transforma em uma lanchonete de salgados, que é para também manter as nossas viagens. E tem também o meu contato, que é o 92 981 796444, que é um Pix também, a pessoa que quer doar, quer ajudar, olha, eu quero fazer parte desse processo, dessa história de vocês, tá? E porque o custo é muito alto.
Com certeza. Quando a gente vai em São Paulo, a gente acaba mesmo custeando isso. Passagem aérea, pô, hospedagem. E olha que a gente fica num lugar bem mesmo simples e transporte, que todos os dias a gente tem que estar indo para o hospital. Então isso gera um custo bem grande. Então quem quiser nos ajudar, tem esse meio aí de comunicação, que é o meu número, tudinho. Quem quiser doar, eu queria doar a tua passagem. Dá tempo de tu ir? Dá tempo de eu ir com eles. Lembrando que o QR Code está na tela. Quem quiser, quem sentir no coração de ajudar o bem, essa coisa maravilhosa e linda, que eu acho que eu vou roubar ele pra mim hoje. Raquel, você como mãe, quer passar alguma mensagem para as mães de casa? Sim. Gostaria de dizer para você que está passando uma situação difícil, que você nunca imaginou que ia passar. Deus é contigo, continue nessa fé, continue acreditando no nosso Deus, que Ele é a nossa força. E o que a gente tem que fazer é pedir a ajuda dEle. Deus, me ajuda nesse momento, nessa situação, porque Ele não vai dar uma luta a qual a gente não vai conseguir suportar. Ele está conosco todos os dias, segurando nossa mão, e que eu peço para que o Senhor, assim como Ele nos ajudou nesse processo e está nos ajudando, eu peço para que o Senhor ajude vocês também, papais, mamães, que estão passando por algum momento difícil. Deus é com vocês, que Deus lhe dê muita força. Logo tudo vai passar e vai vir a alegria da cura, do milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui comigo. A gente combinou alguns dias, quando o doutor Renato falou, não, na hora, eu preciso receber eles lá, porque contar essa história de superação, de fé, de resiliência que vocês tiveram, e celebrar o milagre que é a vida do bem hoje, é uma criança olhando, é uma criança saudável, uma criança que brinca, uma criança saudável, carismática. Então, primeiramente, parabéns pela vida do bem. Obrigada, Senhor. Eu espero que esse relato aqui consiga tocar no coração de várias outras famílias, de mães, de pais que agora, no momento, se sentem perdidos. E a história do bem. O bem é uma criança mais que especial, assim como temos várias crianças mais que especiais aqui. E eu quero deixar agora esse espaço para você de casa. Manda uma mensagem pro Bem. Bem, dá um tchauzinho lá na câmera. Diz assim, deixa uma mensagem aí, galera. Aqui, ó. Deixa uma mensagem aí, galera. Deixa uma mensagem aí, galera. Dá um like. Dá like. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Essa foi a história do bem. Uma criança, como vocês estão vendo, mais que especiais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.